aos conflitos, né? Isso. Conflitos que muitas vezes, na grande maioria das vezes, têm origem religiosas, correto? Correto. Principalmente depois do 11 de setembro. Então, o 11 de setembro, que é aquele ataque, né? 11 de setembro de 2001, não é isso? Isso. Aquele ataque contra os Estados Unidos, ele, vamos dizer assim, consolidou a ideia de pró-Ocidente ou pró-Oriente. Aquilo que já estava durante décadas, né, mais ou menos em conflito, vamos dizer assim, camuflado, deixou bem claro e afetou a geopolítica no mundo todo. Então, havia ali um pano de fundo religioso extraordinário, né? Com a expressão do radicalismo islâmico, na sua expressão máxima do Osama Bin Laden, e os grupos envolvidos com ele, como a Al-Qaeda, como o próprio Estado Islâmico surgindo também dali, como também outros partidos como Hamas e outros, Hezbollah, né? A própria ideia da Jihad, que é a ideia da Guerra Santa, ela se consolida, ela tem a sua expressão máxima no 11 de setembro. E mais tarde se tornou um Estado Islâmico, né? Isso, se desenvolveu a partir desse momento. Vamos dizer assim, ficou claro a partir desse momento o que estava acontecendo. Inclusive com a invasão dos Estados Unidos, ou a perseguição dos Estados Unidos contra o Osama Bin Laden, invadindo o território ali do Afeganistão e não conseguindo achar ele naquela época, né? Isso foi achar no governo Obama. Isso começou no governo Bush e ele só foi executado no governo Obama. Então, a própria falência dos Estados Unidos em evitar outros atentados, porque aconteceram outros atentados depois do 11 de setembro, não na mesma magnitude, e a ideia da vingança, ou a ideia vamos dizer assim, a ideia de dar uma resposta ao que aconteceu, ter falhado, agravou ainda mais esse cisma, essa diferença entre pró-Ocidente e pró-Oriente, e aí outros personagens surgiram e outros conflitos surgiram, tendo como base e como pano de fundo a religião. Não tem como tirar a religião dessa conversa. Atualmente nós temos vários conflitos. Sim, sim. Temos os conflitos aí da China, né, com Taiwan, isso. com outros países também lá da Ásia, né, inclusive com a Afeganistão não, mas com a Índia, né, com a Mongólia. Eles estão até construindo ilhas artificiais, né, o senhor já viu isso aí? Construindo ilhas artificiais para poderem receber uma área maior de território marítimo. Isso. Inclusive, eles estão até solicitando de forma forçada até as áreas que são de outros países. Países menores da Ásia, né? São vários conflitos, né? E todos eles têm como pano de fundo algum aspecto religioso. Então, por exemplo, quando você pega a China tem dois gargalhos, vamos dizer assim, duas espinhas na garganta. Ela tem Hong Kong e ela tem Taiwan. Então, tanto em Taiwan como em Hong Kong, há a presença cristã maior do que no todo o território chinês. Claro, em todo o território chinês há cristãos, né? A igreja subterrânea, a igreja estatal, né? A igreja clandestina, vamos dizer assim, a igreja estatal da China, que é uma igreja cristã. Mas você tem uma liberdade muito maior para o cristianismo em Hong Kong, porque é território inglês, ou pelo menos zona organizada, né, administrada pela Inglaterra, e a Inglaterra devolveu, em 1998, se eu não me engano, o território de Hong Kong à China. E você tem em 97, se não me engano. E você tem Taiwan, que é aquele território dentro do território chinês que sempre se insurgiu independente. E que a prática de outras religiões nesses dois territórios
elas não têm a mesma característica do que no território chinês oficial. Então é muito mais fácil, vamos dizer assim, ser um cristão em Hong Kong e em Taiwan do que ser um cristão na China oficial. Então existe o impacto da religião nesses dois conflitos. Total, eu diria que em todos os conflitos, Arthur. Eu diria que nenhum conflito bélico armado hoje, ou conflito não armado, ou tensões que não envolvam o aspecto religioso. Então, por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então você tem ali o lugar mais difícil para ser um cristão, que é a Coreia do Norte. E um estado, um dos estados mais cristãos do mundo. Fora cristão do evangélico, né? Cristão grande maioria protestante, A Igreja Católica na Coreia do Sul, ela também ela tem uma expressão muito forte, muito grande, mas do ponto de vista de ser, talvez ao lado do Brasil, a Coreia do Sul seja uma das maiores, Brasil e Estados Unidos, lógico, uma das maiores nações evangélicas do mundo. Então, um ao lado do outro ali. E o que isso representa? Muito forte para o governo norte-coreano, que trata os seus líderes como deuses, né? Aquela dinastia Hun, os Hun, né? Kim Jong-un, Kim Jong-un, eles são tratados como deuses. Uhum. Então, ter a ideia de outro deus além deles, ou de outra possibilidade de religião que não seja o ateísmo comunista, é uma ameaça tão grande quanto ter anexado seu território para a Coreia do Sul. Então, tirar o aspecto religioso desses movimentos globais é conversar sem considerar algo que é extremamente importante. Quando a gente fala em territórios, nós nos lembramos também das visões expansionistas, né? Isso, exatamente. Hoje